Então, gente, partindo agora já para o desenvolvimento, a gente pode notar no nosso site aqui que ele tem uma navbar e um footer. E nesse caso, esse site é uma página, uma única página, então isso não é tanta dor de cabeça pra gente. Mas num site comum com várias páginas, a gente teria que ficar replicando aqui header e footer toda santa página. Seria muito, muito, muito chato. Então a gente consegue resolver isso de uma forma muito simples, que o Next suporta, que são os layouts. E é tão simples quanto incluir um componente, criar um componentezinho novo e incluir ele aqui no app. E a gente vai fazer isso agora. Então a gente vai criar a nossa pasta componentes e dentro dela o layout. E aí você pode criar uma pasta layout e fazer um index.txt, ou você pode simplesmente criar o layout.txt, que é o que eu vou fazer. Aqui eu uso o nosso emit para fazer layout e pronto. Depois disso, layout usa children, então vamos tipar ele. Aqui a gente vai ter children, que vai ser do tipo eprops. E aí o que é eprops? A gente faz uma interface, claro que a interface tem que ter nome, né? Eprops, que vai receber um children, que é do tipo react.reactNode. E aí, beleza, tá feito. Depois disso, a gente deleta isso aqui, abre chaves vazias, que significam... Só agrupa isso, por favor, mas não coloca no meio de nenhuma tag. É isso. E aí, aqui dentro, a gente simplesmente cria uma main e coloca children dentro da main. Tá feito. E aí, aqui em cima, a gente chamaria o nosso header. E aqui embaixo, a gente chamaria o nosso footer. Que eu também já vou criar aqui. Header.txt e footer.txt. Quando eu faço isso, se eu apertar Ctrl ponto aqui, ele já me deixa importar. Ctrl ponto, importa, tá feito, tá bonitinho. E vocês vão notar aqui na nossa página agora que ele não mudou nada, porque a gente ainda precisa adicionar ele aqui no nosso underline app. E é tão simples quanto cortar isso aqui, abrir chaves vazias também, colocar um layout, e aqui a gente já chama e importa, e colocar o que estava ali dentro do layout. Na verdade, por enquanto essas chaves vazias não são necessárias. E tá feito. E agora vocês vão ver que a gente tem o header e o footer. E se eu abrir uma outra página aqui, como sei lá, a batata.txt, é tão simples quanto abrir aqui. E a gente ainda tem o header e o footer. Então eles são permanentes em todas as páginas. E você pode ter layouts diferentes dependendo do tipo de página que você tem. Mas isso a gente não precisa fazer agora. Acho um pouco difícil de vocês precisarem numa landing page simples, então fica para pesquisa. Fechou? E agora cabe a gente fazer o nosso header e o nosso footer de fato para eles fazerem sentido, né? E aí agora finalmente vamos codar um pouco. Header, a gente sempre coloca ele dentro de uma tag header. E aí a gente tem aqui o que? A gente tem a nossa logo da cprog, né? Que a gente poderia importar a logo inteira assim. Então a gente tem uma logo aqui que vai ser uma imagem, e à direita a gente tem 3 links, que é o sobre, organizadores e programação. Essa imagem a gente vai importá-la aqui então. E aí eu vou fazer do jeito errado só para vocês verem o que o Next reclama. Vamos já importar essa logo. Export aqui. PNG, vamos numa qualidade melhorzinha. E a gente pode arrastar ela para cá. Vai dar certo, será? Vou criar uma pasta img. Não deu certo. Então eu vou abrir aqui, copiar ela. Vou em Development, cprog, Public, img, logo cprog.png. Tá feito. Agora eu posso abrir aqui img barra
Mentira, aqui vai ser public, img, logo cprog.png. E a gente já pode conferir se ele está aparecendo. Não está aparecendo. O header já está importado, mas a imagem não aparece. Talvez seja por causa disso. Isso mesmo. É public também para ela. Então, public é a raiz de qualquer source da img. E o out dela, que é logo da cprog. E aqui a gente pode olhar que ele está reclamando que não é para usar img, que você tem que usar image e tal. E, sinceramente, eu acho o image chato de usar. Acho ele baderneiro. E aí a gente só coloca a imagem dentro de uma tag picture e feito, parou de reclamar, já tá belezinha. Maravilha. Além disso, a gente vai ter aqui esses 3 links, né? E eu vou organizar eles por meio de um L e um LI, vezes 3. O primeiro link é sobre, o segundo link é organizadores, e o terceiro link é programação. Pronto. Esse é o nosso HTML do nosso header. Agora, a gente pode começar a aplicar algumas classes. Primeiro de tudo, vamos pensar no flex aqui, né? É o que eu gosto de começar. Nosso header ele tem flex, certamente, e os nossos itens são 2 itens principais, essa imagem e essa lista, e eles estão um espaçado do outro aqui, entre eles. Então, é um flex, é row por padrão, então não precisa colocar nada. Eu quero alinhar os itens ao centro, então é item center. E vocês podem olhar aqui que, à medida que você passa o mouse, o cursor em cima, você consegue ver qual que é o CSS equivalente. Então isso vai ajudando vocês a aprenderem o Tailwind. Itens ao centro e justify between, que é justify content space between. Eles já vão estar alinhados assim. Melhorou, legal. Além disso, a gente pode setar uma altura fixa de 80 pixels. Então a gente coloca aqui height e a gente encontra aqui o mais próximo de 80 pixels, que no caso é o H20. Pronto, já tem 80 pixels de altura. O nosso background vai ser o nosso blue dark. É o 2D. E aqui não tem hex. Aqui RGB é o 4562, é esse mesmo. E aqui já está com background, maravilha. Agora a gente pode aplicar também aqui uma forma de conter esse conteúdo no tamanho que a gente quer, né? Com essas margens de 136. E a gente pode analisar aqui que se eu pegar nosso header, ele tem 1440 pixels, mas a nossa logo ela está distanciada de 136 da borda. E tem 10 pixels aqui no fim, nessa borda. E aqui é 136 também. Então seria 1440 menos 136 vezes 2, que nos dá 1168 de largura máxima da nossa página. E vocês podem observar que por quase toda a página essa altura máxima se repete. Então a gente vai usar uma artimanha aqui para garantir que o nosso conteúdo esteja limitado a esses 1168 pixels. E como a gente vai fazer isso? A gente pode colocar o nosso header aqui dentro de outra div. E aí a gente passa essas classes para cá, exceto o nosso background e a altura também. Então o background e a altura, eles vão voltar para cá. Quando eu faço isso, aqui eu posso ter um max width, e aí aqui a gente vai procurar o mais próximo dele, que no caso é o 1152, comparado a 1168. Acho que tá ok, né? É o 6xl. E aqui teriam outras opções também. 6xl, colocamos. E agora, falta apenas centralizar ele, né? E eu acho que o jeito mais fácil de centralizar é com margem inline alto.
E pronto, está centralizado. Ok, perfeito. Vamos utilizar essa imagem aqui. Isso aqui é um teste, mas eu acho que se eu colocar um height de fit, ela vai caber e não vai. Então a gente vai do jeito um pouquinho mais chato, que é saber a largura dela. E aí a gente vai colocar que é o widget de mais ou menos uns 60 pixels. Aqui, widget 16. Quando eu faço isso, ela se aplica. E aí ficou pequeno demais. Ah tá, o widget é de 165. Então a gente acha o mais próximo. No caso é esse. E aí a nossa logo agora tá mais belezinha. Nosso item com o flex ele não tá centralizado, né? E a gente vai resolver isso da seguinte forma. A gente vai tirar a nossa margem X automática, a gente vai colocar um flex e um items center aqui de classe. E agora sim, eles estão belezinha. Só que aí veio outra questão. Aí a gente resolve isso com o widget de full, para que ele ocupe todo o espaço disponível. E além disso, preciso centralizar ele com o Justify Center. E agora sim, beleza, já está como esperado. A logo já está aqui, maravilha. Vamos utilizar esses itens aqui. Eu vou utilizar eles também com flex, vocês sabem que eu gosto de um flexbox. Arrow, então já está feito. Aqui, a distância deles é de 30 pixels cada. Então a gente pode colocar aqui, primeiro, um item center para centralizar, para ficar alinhado, bonitinho. A gente pode colocar um gap de 32 pixels. Já está com gap. Além disso, o nosso texto ele é branco. E o font weight é 600. Então vai ser fonte semi-bold. Tá diferente isso aí, hein? Eu vou colocar um fonte médium. Aí, melhor. Mais parecido, né? Pode acontecer das fontes terem uma pequena diferença entre elas mesmo. Por fim, a gente precisa garantir que esses ícones aqui, eles são links, né? E links como? No Next a gente não vai usar exatamente o A. A gente vai usar, se fosse uma navegação entre páginas, seria o link. Mas no nosso caso, esses botões vão servir simplesmente para scrollar a gente para partes da página. E eu vou fazer isso por enquanto. Talvez isso mude depois. Eu vou fazer isso com A mesmo. E aí, vai ter o ID sobre. Vai ter o ID organizadores. E vai ter o ID programação. Belezinha. Já está se comportando aqui como um link. Vamos utilizar o hover. E isso é bem simples. A gente vai colocar aqui dentro do nosso A. Vamos colocar no A. Eu vou selecionar os três segurando o Alt. Class Name. A gente vai colocar o hover para ele. Então, para aplicar um hover é tão simples quanto escrever hover, dois pontos, e a propriedade que vai ser aplicada com hover. Que no caso aqui vai ser text yellow. Além disso, no hover vai ter underline. E eu quero que eles tenham todos transition all, para ficar transições bonitinhas. Quando a gente olha aqui, já está funcionando o hover bonitinho, belezinha, apesar que o focus está diferente. Então a gente poderia dar o mesmo carinho para o focus aqui. Focus text yellow, focus underline. E aí já está mais coerente, né? Só que aí a gente pode colocar focus border none. Na verdade aqui é outline none. E aí agora sim eles estão funcionando como a gente gostaria.
Isso aqui eu estou testando navegação com Tab, porque algumas pessoas elas podem ter uma dificuldade motora, então eu gosto de testar sempre como que está sendo navegar com Tab. Eu aperto Tab, Shift Tab, 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 Shift Tab. Beleza, isso aqui já está feito. Nosso header já está pronto. Na realidade dá para aplicar uma sombrinha na logo, que aqui ela não está aplicada, então vamos fazer isso. Aqui é o logo, vai ter Shadow. E essa sombrinha não tá interessante porque ela tá aplicando na caixa e não no PNG. Então a gente vai deixar isso pra lá. Beleza. Agora vamos pro footer. Esse é um pouquinho mais complicado, mas é pouca coisa. Nosso footer é isso aqui. E aí a gente vai precisar também dessa logo diferente da CProg aqui. Vamos exportar ela. Vamos selecionar todos para exportar. E essa logo da Unifei e do IMC, que a gente vai exportar individualmente. E a logo aqui, vamos exportar os três numa qualidade maiorzinha, por favor. Exportados. Deixa eu colocar eles lá na nossa pasta. CProg, public, img. Vamos extrair. Selecionar todas. Colocar aqui, deleta essa pasta. E aí eu vou colocar aqui logo Unifei. O logo IMC. E logo CProg vertical. Que ela tá na versão vertical dela. Além disso, para o footer a gente precisa da nossa querida logo da Byron. Então vamos exportar ela também. E aí essa aqui é só tacar. Perfeito. Logo Byron branca já tá certinho. Então, todos os itens que a gente precisava já estão importados. Ok. E agora vamos fazer aqui o HTML do nosso footer, né? Footer, novamente, sempre começa com footer. Então, pronto. E aí, vamos garantir que isso aqui não passe dos 1100 e poucos pixels lá. E aí é simples como vir aqui e garantir isso aqui. Sim, estou copiando classes. E aqui a gente pode copiar também a div. E aí a gente ajusta a partir de agora, né? Para nossa necessidade. No caso, não vai ser justify between, né? É uma situação diferente. Mas vamos analisar aqui primeiro o que a gente tem de HTML. A gente vai ter uma coluna com duas imagens, uma outra coluna só com a logo da CProg e uma outra coluna com um H1, um título, um H2 e os links para os organizadores. E embaixo aqui a gente tem a barra com desenvolvido por Byron Solutions. Então, vai ser uma coluna primeiro. Eu vou fazer dessa forma aqui, flex call. Então, isso aqui é uma coluna. E aí dentro dessa coluna, a gente vai ter um flex row. E aqui pode ser um row também, só para centralizar bonitinho. Embaixo vai ser span desenvolvido por... E aqui dentro eu posso colocar uma imagem do logo da Byron, que é o logo Byron branca.png, logotipo, logo da Byron.solutions. Para parar de reclamar, eu vou colocar isso aqui dentro de um figure. Beleza. É picture, não é figure. Pronto. Aqui vai ser item center. E além disso, essa div vai ter uma sombrinha
E vamos olhar como que tá aqui. Tá horroroso. Logo a gente arruma isso. A logo da Byron, ela tem uns 300 pixels mais ou menos de largura. Então vamos puxar algo próximo. Pode ser esse. Beleza. Aqui é um flex row, né? Então a gente tem que garantir que eles vão se comportar da forma certa. E a gente pode fazer isso fechando esse span aqui. Quando a gente fecha esse span aqui, é um filho, outro filho, eles já vão ficar lado a lado. E agora a gente só precisa ajustar aqui o tamanho da fonte, que vai ser uns 20 pixels mais ou menos. Então, a gente pode aplicar isso no próprio Py, que vai ser o text large. Não, vamos XL é 20 pixels. E text white, né, que é branco. E aí já tá chegando no jeito aqui, né? A gente pode tirar esse shadow. Ou na realidade a gente aplica aqui um widget full. E aí ele deveria ocupar todo o espaço do flex, que o Py dele não ocupa, então não vai ter como, né? Essa nossa coluna também tem que ter um widget de 100%. E aí agora sim, já tá melhor. Eu vou colocar aqui um BG black, só pra gente ver. E notem que ele não tá tão bem alinhado quanto a gente gostaria. Vamos colocar aqui um Justify Center. Beleza. Ele tá ocupando sim todo esse espaço. Então, para resolver isso, vamos só tirar esse shadow. Depois a gente ajeita a dor de cabeça. Beleza? Ok, essa parte do footer aqui já tá quase no jeito. Acho que só a imagem que ficou gigante. Então, vou colocar um 72. Melhor, bem melhor. Isso aqui na verdade poderia ser tudo um link. E eu poderia fazer da seguinte... Não. Fazer de um jeito mais elegante aqui. Eu vou colocar um link. Na verdade eu vou colocar a imagem como sendo um link. Aqui. Pronto. E aí ela linka pro site da Byron com target blank. E aí não pegou. Ele precisa também dessa propriedade aqui para parar de encher o saco. Então vamos mudar. E pronto. Agora nosso link ele manda pro site da Byron. Beleza. E o resto do footer? Agora sim, 3 colunas. Então vamos lá. Isso aqui é uma coluna. Então vamos flex call. Aqui dentro a gente vai ter 2 pictures. A gente vai ter o img logo unifei.png. E aqui embaixo o img logo imc.png, logo do IMC. Já vai aparecer aqui, a gente só precisa ajustar os tamanhos, que são ambos 200 pixels, mais ou menos. Eu poderia limitar a própria coluna a 200 pixels. E aí eles já ficam limitadinhos aqui. E agora a gente só alinha os itens centralizados. E eles já estão alinhados. Apesar de estar bugado aqui ainda. Confia, vai dar bom. Depois disso,
a gente tem aqui uma coluna que contém o footer, a parte de cima e a de baixo do footer. Essa altura não precisa ser limitada. Aí a gente tem, então, voltando aqui essa coluna, que junta os dois. Aqui a gente tem uma coluna e na verdade a gente quer colocar aqui dentro de um flex, que vai ser uma row. E essa row seria essa aqui, ó. A gente tem o footer, uma div imaginária aqui, que tá em row. Tá em row. E aqui dentro a gente tem essa div aqui que também tá em coluna. Essa div aqui e essa não precisam coexistir, a gente só pode fazer isso aqui. E aí essa pode sumir. E não vai quebrar. Não quebrou. Beleza. Então a gente tem uma coluna, que é essa parte grandona e essa parte aqui. Depois dessa coluna a gente tem a parte aquela e a outra, né? E dessa parte aqui a gente tem uma row. Então seria essa row aqui que contém isso, isso e isso. A gente já codou isso. Então vamos colocar a segunda parte, que vai ser um flex call item center, que vai ter uma picture, que vai ter um img, que vai ser img logo cprog vertical.png, logo da cprog. Quando eu faço isso, ela já vai aparecer aqui. Agora a gente só precisa limitar o tamanho dela, né? Que está 185 pixels. Então vamos limitar a própria coluna. Widget 185, vamos colocar 192 e ela já está aqui, belezinha. Falta agora a de organizadores, aqui. Então vamos criar a nossa última coluna. Vai ser uma div também, classe flex, vai ser coluna, e vai ter o itens centralizados à esquerda, então não precisa disso. A gente vai ter aqui um UL e um LI. 4 LIs. Para fazer isso que eu acabei de fazer, é só apertar Ctrl C, Ctrl V. Ele vai duplicando a linha. E aí aqui é Byron.solutions. Black B Drones. Dev U. E a maratona de programação. Beleza. Agora vamos estilizar isso aqui, vamos colocar um class name, também vai ser uma coluna. Em cima aqui a gente vai ter um H2, que são os organizadores. Esses organizadores, eles tá em 32 pixels e font weight de 900. Então vai ser text large XL 32 pixels, isso nos dá o 3XL. E um font que eu vou colocar o semi-bold. Ok, acho que tá razoável. Todos os textos aqui dentro do footer vão ser branco. Então a gente já pode tirar isso aqui. E todos os demais vão ser brancos também. Maravilha. A distância disso para cá são de 24 pixels. Então a gente ajusta isso com o gap da nossa div. Com 24 pixels. Agora eles já estão distanciados. E agora a gente pode setar o gap entre cada uma dessas partes aqui, né? Que elas estão com mais ou menos 150 pixels. Então eu vou setar aqui o gap da nossa linha que contém esses elementos, que é essa.
Sim, é chato de ficar olhando a linha, qual a div certa às vezes. Mas você vai pegando o jeito. E aí você tem o gap. Já tá aqui bonitinho. Vamos só ajustar esses textos. Eles estão com 20 pixels e tá light. Então vai ser font light e text large, se eu não me engano. Vai ser XL. E prontinho. Já tá bem ajeitadinha. Agora a gente precisa resolver a questão da sombra aqui que está dividindo esse footer. E aí, como a nossa div mãe aqui, ela já tem uma width máxima, e no caso a gente quer que esse footer aqui tenha uma width por inteiro para poder aplicar a sombra, a gente vai puxar o footer para fora dela. Quer dizer, essa parte aqui para fora dela. E a gente ajeita em seguida. A gente pode empilhar eles em coluna. Tá bonitinho empilhado em coluna. E agora isso aqui pode ter um shadow. Quando eu coloco um shadow, ele tá aplicando a sombra para baixo. Shadow inner, vamos ver aqui só como que tá. Aí temos uma sombrinha. Mas não tá ainda como a gente gostaria. Vamos ver uma sombrona. Shadow large. Nesse caso aqui, a gente faz manualmente. Com o estilo aqui, a gente pode fazer um box shadow. E aí o box shadow vai ser de... Vamos copiar aqui do Figma. 0 pixels, menos 3, 8... Tá. 0, menos 4 pixels, 8 pixels... E um RGBA com 0.25, que é a cor. Quando eu faço isso, ele funciona dessa vez. Eu vou deixar a opacidade um pouquinho menor aqui para ficar mais sutil. Um pouquinho mais ainda. E aí, beleza. Agora só falta distanciar esses dois. E a gente faz isso colocando um gap bem aqui. Eu vou colocar de 16 pixels inicialmente. E na verdade tem uma solução até melhor para isso, que é colocar um padding nessa aqui. Então a gente coloca um padding de 4, vamos ver. E pronto, já está com padding. Vamos colocar um de 6 para ver como que fica. Ficou melhor. Aqui a distância é de 16, então basta o de 4. Beleza. Então, gente, vejam que nosso footer tá pronto, basicamente. É isso. Vocês podem perceber que tá um pouquinho diferente, mas isso é por causa do tamanho da minha tela. Se for comparar mais ou menos, deveria estar assim. Não, nem tanto. Diferença de tamanho de tela, que é normal. Mas o footer tá aqui, belezinha. E assim terminamos o footer e o header, beleza?